Cultura que é nossa. Um programa da Sociedade Trebaruna, amigos do Museu Arqueológico do Fundão. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cultura que é nossa. Na praça principal de inúmeras povoações, é frequente encontrar-se um monumento singular em local de destaque. Ao longo da história, esse monumento foi símbolo de autonomia, símbolo de justiça e até símbolo de tirania. No Concelho do Fundão é possível encontrar hoje 4 desses monumentos ao redor da Gardunha. E é deles que vamos hoje falar. Venham connosco à descoberta dos Pelourinhos do Concelho do Fundão. Os pelourinhos são, acima de tudo, um símbolo de autonomia e de justiça, tendo sido erguidos na praça principal de sedes de concelho. São normalmente formados por uma coluna sobre um plinto, com vários degraus, e têm no topo da coluna um elemento decorado que se destaca. Em Portugal estão inventariados nada mais nada menos que 637 pelourinhos, de diferentes formas e proporções, sendo que no Concelho do Fundão existem 4 exemplares. Segundo Alexandre Herculano, os pelourinhos terão tido origem na coluna que na época romana se erguia no Fórum das Cidades como símbolo do poder municipal. Tendo sido construídos a partir do século XII, os pelourinhos eram até o século XV mais conhecidos como picotas e serviam sobretudo como local de administração de justiça, tanto por castigo corporal como até por prisão. De facto, as picotas tinham no topo da coluna uma gaiola em madeira, dentro da qual eram fechados e expostos à vergonha os criminosos. A partir do século XVI, os pelourinhos são na sua grande maioria substituídos por novas versões, coincidindo com a concessão dos forais novos por D. Manuel I. A gaiola perdeu o seu uso, já que os criminosos passaram a ser presos nas cadeias, construídas muitas vezes nos edifícios da Câmara, e passou a ser substituída por um elemento decorativo, que eventualmente lembrava a própria gaiola. Ainda é possível encontrar em muitos deles as marcas de encaixe dos ferros de sujeição, isto é, dos ferros com que ali eram presos e expostos os criminosos. Após o fim das lutas liberais, em 1834, os pelourinhos passaram a ser vistos como um símbolo da tirania do antigo regime e muitos deles foram demolidos. No nosso concelho existem hoje 4 pelourinhos. Ficam no Fundão, em Castelo Novo, Alpedrinha e Atalaia do Campo. Pela sua existência podemos, portanto, ficar a saber que estas 3 últimas localidades foram a seu tempo sede de concelho. Sobre isso falaremos num próximo programa. O pelourinho do Fundão é o mais recente. Foi construído por ocasião da instituição do Concelho do Fundão, determinada por Alvará Régio de 23 de dezembro de 1746, mas acabaria por ser demolido em 1882. Felizmente, a Câmara Municipal acabaria por ordenar a sua reconstrução em 1935, com o reaproveitamento da única peça original sobrevivente, o elemento decorativo do topo. Ficou colocado no centro da praça do município, substituindo a fonte que aí se encontrava e que acabou por ser mudada para o Jardim das Tílias, onde ainda hoje se encontra. O pelourinho atual de Castelo Novo foi construído no século XVI, substituindo o pelourinho original do século XIII. Na coluna é possível ainda observar os encaixes decorrentes e no seu topo, rematado em pinha, vêem-se 4 ferros que também serviam para imobilizar os criminosos. O pelourinho da Alpedrinha terá sido construído em 1680, embora na coluna tenha inscrito o ano de elevação da povoação a concelho, 1675. Inicialmente deveria situar-se no centro da praça. Em 23 de abril de 1909, um terremoto que se fez por aqui sentir danificou este pelourinho, deixando-o bastante inclinado. Ficaria assim até 1934, ano em que não só foi reparado, como também foi movido para o local onde hoje se encontra. O pelourinho da Atalaia do Campo é um típico pelourinho de gaiola do século XVI, ou seja, o elemento decorativo no topo lembra as antigas gaiolas de madeira que se encontravam nas picotas medievais. Não se encontra no seu local original desde 1876, ano em que, devido às obras de construção da igreja, foi movido para o local onde hoje se encontra.
sabia que... Apesar de haver notícia de algumas execuções praticadas no Pelourinho, estas eram raras e era mais frequente os criminosos condenados à morte serem executados na forca. Esta ficava geralmente fora da localidade, mas em local que pudesse ser visto de longe, já que os cadáveres dos criminosos aí podiam ficar em exposição, mostrando assim que ali, naquela povoação, a justiça era aplicada sem piedade. Chegamos ao fim desta edição do Cultura que é Nossa. Marcamos desde já encontro consigo para a próxima edição. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Participe com sugestões e perguntas na nossa página no Facebook em www.facebook.com/estrebaruna.